Olá, amigo, Deus abençoe você que está aqui comigo. Eu sou o Padre Márcio Cantelli e bem-vindo a mais um encontro de catequese católica. Nós estamos falando sobre o pecado original e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre as consequências do pecado original. Pergunta 77 do compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Quais as consequências que provoca o pecado original? Que o pecado original provoca é a pergunta 77. Em consequência do pecado original, a natureza humana, sem ser totalmente corrompida, fica ferida nas suas forças naturais, isso submetida à ignorância, ao sofrimento, ao poder da morte e inclinada ao pecado. Tal inclinação é chamada de concupiscência. Santo Agostinho trabalha muito bem esse conceito de concupiscência. É essa tendência que existe dentro do ser humano ao mal, ao pecado. O batismo, ele elimina o pecado original, mas as consequências do pecado continuam. O ser humano continua ainda inclinado ao mal, submetido ao poder da morte. Então é um grande desafio nós vivermos aqui nesse mundo santamente, viver conforme a vontade de Deus, mas ainda com essa inclinação ao mal, ao erro, ao sofrimento. Pergunta 78 do compêndio. Depois do primeiro pecado, o que Deus fez? Pós o pecado de Adão e Eva, o pecado da desobediência, lá no Jardim do Éden, eles saíram da presença de Deus, deixaram o Jardim do Éden por causa do pecado original, e o mundo foi inundado por pecados. Mas Deus não abandonou o ser humano ao poder da morte. Então parece ter essa impressão, não é? O Adão e Eva, a humanidade vivia ali unido a Deus por causa do pecado original. Houve essa separação, o mundo agora está envolto de pecados, tudo que existe no mundo nos leva ao mal, ao erro, ao sofrimento, à morte, ao poder da morte. Há no ser humano essa tendência ao mal, então é um grande desafio viver santamente aqui nesse mundo, e parece que Deus nos abandonou. Você já teve essa sensação? É tanto desafio, tanto sofrimento nesse mundo, tanta ignorância, tantos pecados, que parece que Deus nos abandonou. Pelo contrário, Ele pré-anunciou de modo misterioso lá no terceiro capítulo do Gênesis. O terceiro capítulo do Gênesis, o catecismo chama aqui de proto-evangelho. Ele anunciou que o mal seria vencido, o mal será vencido, e o ser humano levantado desta queda. O ser humano será reinserido novamente à comunhão com Deus. É o primeiro anúncio do Messias, do Redentor. Já lá no terceiro capítulo do Gênesis, já tem ali um anúncio de um Salvador, da chegada de um Salvador. Por isso, a queda será mesmo chamada de feliz culpa, porque mereceu um tal e tão grande Redentor. Esse texto aqui, esses termos foram retirados lá da liturgia da Vigília Pascal. Então nós temos um Redentor. Então essa queda do ser humano ele chama de feliz culpa, porque graças a essa culpa, a esse afastamento de Deus, nós podemos ter um Redentor. Ele vai tirar o ser humano dessa queda e vai restituir, unir novamente a humanidade a Deus. Quem será esse Messias? Quem será esse Redentor? Nos próximos encontros aqui de Catequese Católica, nós vamos falar da pessoa de Jesus Cristo. Então eu e o gatinho Bilbo esperamos a sua companhia no próximo encontro. Deus abençoe seu dia, força e saúde!